Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Hoje temos muitas atrações e informações. Confira o advogado Piraci Oliveira comentando que indébitos fiscais do ano de 2018 podem levar à exclusão do Simples Nacional a partir de 2019. O dermatologista Caio Lamounier passando importantes dicas de saúde para o verão e explicando como evitar o câncer de pele. O advogado Marcos Tavares Leite analisando a importância dos empresários manterem a regularidade tributária e fiscal, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe o economista-chefe da Necton Investimentos, André Perfeito. Fique conosco. Olá! Final de janeiro, começa o ano 2019 e a Receita Federal, seguindo uma sistemática já de alguns anos, emitiu uma correspondência para todos os empresários do Simples, Sistema Simplificado de Recolhimento de Imposto, entre agosto e setembro, dando conta daqueles que estavam inadimplentes. Foram mais de 730 mil intimações alertando quanto a indébitos tributários. Cabe lembrar que em havendo indébito fiscal de qualquer natureza do ano base 2018, há a imediata exclusão do Simples a partir de 2019. Então, seguindo com a sua liturgia, a Receita Federal intimou todos aqueles que apresentavam problemas, como eu falei, mais de 730 mil contribuintes, e ao que temos de informação, por volta de 230 mil regularizaram a posição. Vale dizer que começamos o ano com 500 mil contribuintes excluídos do Simples por inadimplência fiscal do ano base anterior. Segue vigendo a regra. Até 31 de janeiro, aquele que, membro do Simples, tiver algum imposto não pago, será excluído de ofício. Para muitos empresários, especialmente aqueles menores, estar no Simples significa viabilizar o seu negócio. Portanto, toda a atenção. Havendo débito com a Receita ou com a Procuradoria, não regularizado estará excluído e a opção será o lucro presumido. Toda a atenção. São Paulo ganhou uma mostra inteira dedicada ao rato mais famoso do mundo. A Expo Mickey no Shopping JK Iguatemi comemora 90 anos da primeira aparição do personagem. Bastante interativa, a exposição promete agradar a todas as idades, desde as crianças até os que cresceram assistindo o Ratinho, que deu o pontapé inicial ao universo Disney. Cada setor tem um guia que explica cada fase na vida do criador Walt Disney e da criatura o Mickey. A mostra fica em cartaz até o dia 21 de abril. O Shopping JK fica na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, número 2041, no Itaim. Visite! Muito se fala sobre a importância de manter a regularidade tributária, a regularidade fiscal dos empresários em geral e da grande dificuldade, principalmente do empresário da micro e da pequena empresa, em se manter regular. A verdade é que no nosso sistema, querendo fazer tudo certo e mesmo fazendo tudo certo, a regularidade ainda é muito difícil de se demonstrar. O que nós temos muitas vezes, quando há uma cobrança, seja administrativa ou judicial, quando indevida e extinta pela justiça, leva-se anos para que a baixa daquela dívida indevidamente cobrada seja efetivada nos sistemas fazendários. Quando, por outro lado, o contribuinte também paga eventual dívida, seja parcelando, seja através de uma quitação, também são anos até que a baixa definitiva de uma inscrição ocorra. E com isso, fica impedido de conseguir certidões negativas ou ao menos com efeito de negativa e, portanto, fica também impedido de acesso a crédito, de conquista de novos clientes, do desenvolvimento do seu negócio. As fazendas estaduais, municipais e a Fazenda Federal são extremamente eficazes para comunicar débitos e pendências dos contribuintes.
Todavia, quando eles estão regulares ou quando se regularizam, essas informações não são trocadas e sequer são atualizadas nos sistemas internos das administrações públicas, estadual, federal e municipal. Portanto, antes de cobrar, antes de exigir regularidade, é fundamental que todos os serviços fazendários mantenham suas informações adequadas, atualizadas e permitam ao empresário, principalmente da micro e da pequena empresa, que possa acessar as informações adequadas, atualizar suas informações e, portanto, se manter regular e ter a demonstração dessa regularidade. A Constituição da República já fala que deve ser aplicada a presunção de inocência, mas o que nós temos aqui é ter que provar a inocência. A presunção aqui, por outro lado, é de culpa. Tem que ser provada a inocência, tem que ser provado o pagamento, a regularidade, mesmo que o ente público tenha todas as informações, tenha acesso a todas as informações dessa regularidade. Portanto, agora, nesse ano legislativo que se inicia, com um novo governo, o que nós esperamos, e o SINP vai trabalhar nesse sentido, vai fiscalizar e vai cobrar, é, em primeiro lugar, a eficiência administrativa, para que aquilo que esteja em funcionamento, a regularidade do contribuinte, seja atestada e seja comprovada, seja efetivada imediatamente assim que ele se regularize. É fundamental isso para que realmente haja acesso a crédito, haja uma maior prospecção de mercado e, portanto, os empresários continuem sendo os geradores de emprego e renda. É assim que o SINP trabalha e é assim que o SINP vai cobrar. O Mar Morto, localizado no Oriente Médio, é um dos pontos turísticos mais importantes e conhecidos do mundo. Ele tem níveis tão altos de salinidade que um ser humano pode flutuar em suas águas. Na verdade, o Mar Morto é um grande lago, já que não tem nenhuma saída para o oceano. Devido à grande quantidade de sal, nenhuma planta ou peixe consegue viver no local. Por isso é chamado de morto, já que não oferece condições de sobrevivência. O nível de salinidade do Mar Morto é 9 vezes maior que de qualquer outro mar. Essa, você sabia? O verão é uma estação do ano que exige muitos cuidados com a saúde. Prevenção é fundamental para evitar doenças. Acompanhe as explicações do dermatologista Caio Lamounier. Os principais cuidados são em relação à exposição ao sol. Então, a exposição ao sol tem que ser preferencialmente antes das 10 horas da manhã e após as 4 horas da tarde. Usar filtro solar apropriado para o seu tipo de pele, normalmente acima de 50. Reaplicar esse filtro solar a cada 2 horas e sempre que sair de água, piscina, mar, etc. E roupas apropriadas, chapéu, guarda-sol e etc. No verão é importante também aproveitar para fazer atividade física, ter uma alimentação balanceada, mais leve e abusar da hidratação. A hidratação é importante não só para a pele, como para vários sistemas, o rim, coração, fígado. Agora, se fala-se muito em relação a câncer, e o câncer de pele é o câncer mais comum da humanidade. 1/3 dos cânceres acontecem na pele. O câncer de pele é uma lesão que começa a crescer e pode se espalhar para os outros órgãos. A gente tem basicamente 2 tipos de câncer de pele. O tipo de câncer de pele melanoma, que são aqueles que parecem uma pinta preta, que vão ficando irregulares, e o câncer de pele não melanoma, que eles podem ser mais vermelhinhos ou cor da pele, sangrar. Eles são um pouquinho mais difíceis de fazer o diagnóstico, mas a boa notícia é que eles são menos perigosos que o melanoma. O melanoma ele corresponde a 5% dos cânceres de pele, mas ele corresponde a 75% das mortes por câncer de pele. Então essa pintinha preta é que nós devemos ficar mais atentos.
Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é André Perfeito, é economista-chefe da Nector Investimentos, ligado diretamente ao sistema financeiro. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, espero aí ajudar um pouco nesse ano, né, bastante conturbado que vai ser 2019, eu acho, né, vai ser mais complicado do que a gente está imaginando. Vamos começar um pouquinho com Davos. Na sua avaliação, a importância de Davos? Olha, Davos é importante porque é um fórum, né, que reúne, primeiro, a nata do sistema financeiro, isso já por si só é bastante relevante, né? Mas mais do que isso, as instituições, né? Tá o FMI, tá o Banco Mundial, tem ONGs gigantescas lá dentro, você tem representações supranacionais, União Europeia, Mercosul e os chefes de Estado, né? Então, a importância de Davos é muito no sentido de pautar a diplomacia mundial. Qual que é a agenda política do mundo, né? Então, tem algumas questões que são levantadas que são, obviamente, objeto de discussão depois, né? Então, isso que é a importância de criar, vou dizer, as diretrizes, né? Ou colocar alguns marcos para a discussão que vai vir nos meses seguintes, né? Grandes líderes mundiais não compareceram nessa última reunião. Por exemplo, o presidente Trump, o presidente Xi Jinping, a Angela Merkel, o Macron. Ao que você atribui essa não ida desses grandes líderes? Bem, primeira coisa que o fato deles não irem fez que a presença deles estivesse mais forte do que nunca, né? Porque é uma ausência bastante relevante, né? Ausência notada, não é isso? Exatamente, né? Você reparou como ele não foi, né? É tipo essa brincadeira. Tem isso de um lado, né? Mas o que isso está representando no limite é que a gente vive hoje em dia no mundo uma desorganização do ponto de vista político, né? A gente já sabe muito bem que os Estados Unidos e a China têm um passivo entre eles muito grande de ser resolvido. E a crise de 2008, só para resgatar rapidamente aqui de trás, né, do tempo recente, é só uma das etapas desse mal-estar, né? Os Estados Unidos está vivendo um momento onde ele não consegue ou bancar o grande acordo que foi feito após a Segunda Guerra, que deixou ele como hegemônico, ou também de se reinventar para crescimento, né? Os Estados Unidos está, vamos dizer assim, apertado, né, entre a China, né, a Europa, ele não está tão forte que nem estava antes. Traduzindo isto para um linguajar mais simples, isto significaria que o mundo está se confrontando, não tem um grande líder mundial e que isto vai afetar diretamente os negócios no mundo afora? Já está afetando, né? Já está vendo um nível de atividade mais frágil, mais fragilizado no mundo inteiro. No mundo inteiro, né? A gente tem uma situação. Quais são as etapas dessa novela, por assim dizer, né? O presidente Obama tentou resolver esse problema dos Estados Unidos e China jogando o juro lá embaixo, né? Ao jogar o juro lá embaixo, ele esperava que o dólar ficasse fraco e o renminbi, a moeda chinesa, ficasse forte. Justamente para fazer que a China ajudasse os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos virou para o mundo depois da Segunda Guerra e falou, olha, eu vou ser o importador de última instância, pode produzir que eu compro. Agora os Estados Unidos não está querendo tanto mais isso. Se o renminbi, a moeda chinesa, ficasse forte, isso ia implicar que a China ia importar mais. Então a China ia ajudar nesse processo. Os chineses disseram não, eles não fizeram isso. Então a impressão que eu tenho é que quando eu olho para o mundo, né, a impressão é que não tem ninguém cuidando da lojinha, sabe? A lojinha está vazia. Quem que manda? Ninguém sabe exatamente mais quem manda. Quais que são os acordos que vale, o que não vale, né? E está vivendo um momento. Isso reflete até na nossa política externa, que tem mudado também de forma bastante evidente, né? E não só nossa, de outros países também, porque o mundo está um pouco mais chacoalhado. Isso daí é ruim para os negócios, no limite, né? Essa crise mundial, ela está baseada também nas tarifas impostas por vários países. Na sua avaliação, isso coloca em risco a globalização? Não coloca o novo enfoque para o mercado interno em detrimento do mercado externo dos vários países, naqueles que estão sobretaxando? E depois nós vamos para o resto. Então, olha, eu acho que o Brasil, nesse sentido, olha, a gente... Por falta de palavra melhor, a gente é muito abençoado. O que eu quero dizer especificamente com isso?
O Brasil é um país que, por exemplo, é um país ocidental, né, que está na América, mas ao mesmo tempo é dos BRICS, né, que tem os outros, né, que estão crescendo, né. Então a gente tem um pé em cada canoa. E no caso do Brasil, a gente tem possibilidade de crescer para fora, né, no sentido que a gente pode, né, internacionalizar a nossa economia, né, mas a gente tem um mercado consumidor absolutamente gigante aqui dentro. Então, assim, são poucos os países do mundo que podem se dar o luxo dessas coisas. Por exemplo, quer ver o exemplo aqui do lado? O Chile, que é um grande exemplo de economia e tal. O Chile só exporta cobre. A gente exporta verdade. Tudo, né? Cereja também. Então, a gente Pouca exporta de avião passando por minério de ferro, carro passando por tudo. Então, quer dizer, assim, o Brasil precisa... Eu acho que até a gente precisaria se voltar um pouco mais para dentro, né? Para desenvolver um pouco mais nossas potencialidades. Mas concordo contigo no sentido de que o mundo está mais desorganizado, logo seria o caso, né? E é que está, né? O mundo está no momento que é que nem aquele ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, todo mundo só está vendo o seu lado. O problema é que isso gera descoordenação. Descoordenação gera, no mais às vezes, situações não tão favoráveis no agregado, no coletivo. Isso é preocupante. Agora, voltando para a ausência notada dos grandes líderes mundiais, voltado para essa afirmativa de falta de liderança mundial, como é que o Brasil fica nesse cenário que, conforme você acabou de falar, tem todas as condições objetivas, pelo menos estão aí colocadas, de se tornar um grande exportador, um grande produtor, etc., se ele olhar para si mesmo? Olha, eu não sou talvez um especialista, talvez não, eu não sou um especialista em economia internacional, né? Mas uma coisa que é muito evidente, nossa, é que a gente tem que ver ainda, a gente está no começo de um governo, vai começar agora, né? A próxima legislatura, os parlamentares vão vir, então a gente vai ver como isso funciona. Mas o governo do presidente Bolsonaro sempre disse que quer ser um governo sem ideologia, né? E negociar com todo mundo. Cá entre nós, o governo brasileiro sempre foi isso, a gente negociou com todo mundo sempre, né? Sim. A gente negociava com os Estados Unidos, se a Venezuela que a gente agora está numa situação terrível, está um caos lá, a gente tinha superávit com eles até anteontem, né? A gente negocia com todo mundo. Então, eu acho que a postura do comércio internacional tem que ser muito pragmático, né? Teve até uma questão agora recente, né, do anúncio de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, já gerou uma retaliação dos sauditas. Eu não quero avançar muito nisso, porque a gente ainda não sabe exatamente qual que vai ser a cara do Itamaraty. Ainda está no começo. É prematuro ainda. Eu acho prematuro, porque eu acho que o governo que começa agora tá cheio de energia. Eu acho que eles vão... É normal que você tenha uma curva de aprendizado disso. Ainda mais derivado de um partido que é pequeno, o PSL, sem querer criar um juízo de valor, é difícil até você aprender exatamente toda a máquina, não é simples isso, né? Por isso que PSDB, PT, o PMDB sempre tiveram ali, porque você tem um conhecimento ali mais acumulado. Mas sem entrar nessa vertente, existe uma discussão sobre a economia mundial que o Brasil tem, de novo, uma situação fantástica de poder estar com o pé em cada canoa, né? Se a gente souber de forma muito hábil, sem ideologia nenhuma, saber negociar com os dois lados, a gente pode ser um dos poucos países do mundo que pode sair melhor do que entrou nessa crise da globalização. Via de regra, se dá aos governantes eleitos 100 dias, um prazo de carência médio, né, para começar os elogios ou as críticas. Você acredita que os governos, não só o federal, mas os estaduais, terão esses 100 dias de indulto ou esse prazo não será o prazo, no caso em pauta, porque está todo mundo preocupado, agitado, nervoso? Eu até vou dizer um pouco ao contrário. Acho que já começou há muito tempo O mercado está em festa, muito entusiasmado, né? Os empresários também estão entusiasmadíssimos quanto ao governo, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu vou falar uma coisa talvez de um jeito um pouco estranho, mas eu estou até com pena do Bolsonaro, porque é tanta expectativa em cima dele, é tanta pressão em cima dele, que é difícil imaginar que ele vai conseguir entregar tudo isso, né? É muita pressão mesmo. A nossa pesquisa, que é feita com a Datafolha, que é mensal, aponta que 87% dos empresários, exatamente o que você colocou, acreditam que 2019 será um ano muito bom para os seus negócios.
76% na média acredito que o presidente Bolsonaro fará um governo excelente e bom, ou seja, uma expectativa tremenda e uma responsabilidade tremenda. Esse otimismo com Bolsonaro tem que começar agora a ganhar concretude, que são esses 100 primeiros dias de alforria ou de entusiasmo, né, que te deixa assim, barato, por assim dizer, né, para o governo. Né. Existe uma questão que agora a gente vai entrar num período que eu entendo como diabólico. O que eu quero dizer com diabólico? O diabo mora no detalhe. Por exemplo, só falando da Davos, o ministro Paulo Guedes mostrou uma série de boas intenções. Uma delas foi que ele disse que o superávit não vai ter déficit esse ano, que a gente vai ter déficit zero em 2019. Quero ver aonde, entendeu? Ele falou que vai privatizar 20 bilhões de dólares. Vamos fazer arredondando, deu 80 bilhões de reais, só para facilitar a conta. Da onde? Como? De que jeito? Então, assim, até agora a gente está vendo o que eles estão falando, mas agora o mercado, principalmente o mercado financeiro, que é mais ágil porque é da natureza do mercado, o mercado financeiro ganha dinheiro diminuindo a simetria de informação, então a gente tem que ir atrás disso rápido. A gente vai começar a observar vírgula por vírgula o que eles estão efetivamente fazendo, e para isso o Congresso vai ter que funcionar muito bem organizado a favor das reformas. Né? Na sua visão, 2019, crédito melhora ou piora, e a forma de ganhar dinheiro que no passado era juros altos com grandes margens, que agora caiu para o aplicador. Para o tomador, o custo do dinheiro é o mesmo. Então, mas essa é uma das dúvidas sobre eu entendo que o empresário seja otimista, eu entendo de uma forma um pouco diferente. Não é com o Bolsonaro, é porque o PT perdeu. Essa é a forma que eu vejo. Por que eu estou colocando isso? Porque, por exemplo, o crédito, que nem... É verdade isso, né? Para ter uma ideia, em 2012, quando a Selic estava em 7,25, hoje está em 6,5, ou seja, estava maior, a taxa de juros para o empresário e para as famílias era menor do que hoje. Então, assim, apesar a brincadeira que eu faço, assim, a menor Selic que nunca existiu, porque não chegou no teu bolso aí, no meu bolso. É verdade. É Selic. Para o mercado financeiro chega de outros canais, enfim. Mas o que eu quero colocar é que 2019 vai ter esses desafios de transformar essa expectativa toda em realidade. E entre, que nem diria um economista inglês, né, entre a taça e os lábios, há muita coisa que pode acontecer. Vamos ver se tudo acontece direito, o que é uma hipótese bastante arriscada. Eu acho que vai melhorar algumas coisas, mas do jeito que as pessoas estão esperando, talvez não desse jeito. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Olha, o Brasil é um país que tem todas as condições objetivas e subjetivas para crescer, né? Eu acho que a boa notícia é que está ruim. O que eu quero dizer com isso? Que o fato da economia estar um pouco mais desafiadora vai forçar que eu, como mercado financeiro, vocês, como empresários, a gente consiga realmente melhorar a nossa produtividade, porque ganhar dinheiro que nem a gente ganhava antes não vai dar. Então, a boa notícia está ruim, vamos enfrentar, vamos trabalhar, tem muita coisa para fazer agora. André, perfeito, nós queremos agradecer muito a sua participação, deixar registrado que você recebeu várias homenagens como economista do ano, pela Ordem dos Economistas, você também foi homenageado pelo Banco Central, e agradecer a sua participação e tomara que cheguemos ao final de 2019 com as previsões do Paulo Guedes dando certo. Estamos torcendo. Eu estou torcendo muito. Tomara que isto ocorra. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!